com Criser! Sejam bem-vindos! Mais um episódio no ar desse espacinho quentinho e com cheirinho de café para papearmos e dividirmos todas as nossas crises. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre a vida, sobre como a vida vai nos conduzindo para lugares que a gente nunca imaginou. Como foi para você escolher sua faculdade? Hoje você trabalha com o que você achou que fosse trabalhar? A Gabizinha com certeza não imaginaria que seria uma podcaster, por exemplo. Sejam muito bem-vindos ao Café com Crise. Meu nome é Gabi Cavalcante, sou criadora de conteúdo e cantora. A ideia aqui é refletir e rir. Então peguem o cafezinho de vocês e vem comigo. Hoje eu vou papear com uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Já já eu explico essa história aí, tá? Ela é leonina, tem 31 anos, é apresentadora, repórter, dubladora, atriz e designer de moda, Nive Stefan! Olá! Maravilhosa, obrigada! Ai, eu que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também, amiga, obrigada. Eu preciso explicar que faz, sei lá, uns 10 anos que a gente não se vê. Exatamente, tipo exatamente, isso. 10 anos. E é muito louco porque a gente meio que se manteve ali, né? Comentava uma coisa ou outra ali, acompanhava a vida uma da outra e eu acho muito bonitinho isso. Essa é a coisa maravilhosa que as redes sociais propiciaram pra gente, né? Exatamente. A gente poder continuar acompanhando a vida das pessoas, continuar falando, porque vida adulta é assim, gente. A gente acha que a vida adulta é continuar vendo todos os meus amigos da escola, da faculdade. Exatamente. Infelizmente você para de encontrar, mas pelo menos você vai acompanhando ali e consegue no futuro achar o contato da pessoa de novo pra se reencontrar. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Eu amei ter a sua presença. E amiga, assim, você tá com fome? Estou. Tá com fome? Porque eu tô pensando aqui em abrir o meu app do Laguapa e pedir pra gente umas empanadas. Do que você gosta? Me fale, que eu vou abrir aqui e a gente já vai pedindo aqui. Presunto e queijo é minha favorita. Tá. E carne também é uma delícia. E carne, uma delícia. Eu vou pedir pra mim de carne também. Gente, ó, vale lembrar... E a saladinha também é deliciosa. Saladinha. Top. Então, a saladinha. Se bem que eu acho que é pra tomar com café... É, acho que não precisa talvez da não precisa da mas é muito saladinha. Boa. Fica aí a dica. Fica a dica, galera, ó, saladinha, peça a saladinha. E aliás, gente, ó, baixem o app do Laguapa, tá? Pelo QR Code que está aparecendo aí pra vocês na tela. O cupom que vocês vão usar pra ter 20% de desconto é café com empanadas, meus amores. Pois é, 20% de desconto, um uso por CPF e vai valer até dia 31 de agosto, tá bom? Então, eu vou terminar de pedir aqui e acho que já vai estar por aqui, porque Laguapa, né, é rápido. Então, vamos ver. Já pedi, Eu adoro. Vamos ver se já Eu peço chega, sempre. mas acho que já tá por aí. Vamos lá. Gente, já chegou? Como assim? Como Foi daqui assim? que pediram um lanche. Gente! Olha só. A laguapa fresquinha, quentinha. Nossa! Já chegou? É assim, agilidade, prestatividade, bom preço e sabor. Que isso, É assim. Laguapa, O aplicativo gente. da laguapa é assim. Maravilhoso. O entregador vem junto, não? O entregador aí é outro tipo de negociação. A gente Tá. pode conversar depois. Enfim. eventualmente, do programa, Tá bom. certo? A gente Fico à bate disposição. um papo aí. Tá bom. Tá certo. Obrigada, viu, Até a querido? Até. Amei! Bem, maravilhoso, gente. Vamos lá, vamos... Vou colocar as coisinhas aqui na mesa pra gente comer. Tem um monte de coisinha aqui que eu pedi, porque é mara. Ó, seguinte, vou deixar algumas aqui e a gente vai batendo um papo e conversando. Eu até já sei os formatinhos. Já sabe os formatinhos. Já sei os formatinhos, É, tá é bom? muito fã mesmo. Essa daqui é a de presunto e queijo. Olha lá, amiga, E tá essa daqui é de vendo? carne. Arrasou, maravilhosa. Essa daqui, se eu não me engano, é a de pupunha. Ó, gente, aí, tá sabendo mais do que eu? E tem até, e na verdade vem o guiazinho aqui pra gente saber o que é cada uma, né? Mas você já sabe tudo. Bom, amiga, está aqui pra quando você quiser, tá? A gente matar a fominha, a gente vai comendo durante o episódio. Vamos lá, amiga, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Conta como que foi a sua trajetória e como foi parar no mundo gamer. Porque assim, vamos contextualizar de onde a gente se conhece? Acho que vale começar daí. Fizemos moda, eu e Nive. E trabalhamos juntas em uma
uma grande marca e uma marca muito famosa. E ficamos muito próximas na época, etc. Mas eu comecei uma hora a acompanhar a Nive ali pelas redes e tal, e percebi que ela começou a se distanciar desse universo. De repente, quando eu vi, a menina estava assim, em todos os rolês gamers. Como isso aconteceu? Conta pra gente. Bom, a minha saída do mundo da moda foi trauma, né? Se chama trauma. Se chama trauma. E na realidade é engraçado porque, assim, eu sou tipo o Seu Madruga, né? Eu já trabalhei com um monte de coisa diferente. E moda foi uma delas que era o que eu tinha sonho de fazer, mas nesse meio tempo, enfim, trabalhei com muita coisa. Trabalhei com percussão, com teatro, com mercado imobiliário, mercado financeiro, enfim. E depois que eu saí, aliás, eu ainda estava trabalhando com moda e eu comecei a organizar campeonato com amigos meus na sala de estar da casa deles, assim, tipo, sabe? Coisa assim, bem amadora. Sim. A gente começou a organizar campeonatinhos e porque a gente gostava muito, então eu trabalhava com moda de dia e de noite, de final de semana, a gente organizava nossos campeonatos de game, que era uma brincadeira, era um hobby. Era um Mas rolê, isso assim. você já jogava, por exemplo, já jogava. curtia, porque da época que a gente se conheceu, eu não lembro desse seu lado, mas tipo, Porque foi... desde que eu entrei na faculdade, eu acho que eu passei um tempo muito distanciada do universo de games. Na realidade, durante a faculdade, durante as minhas aulas vagas, eu ficava mais com a galera de games do que com a galera de moda. Já era um sinal. Já era um sinal. Já tava claro. Eu ficava muito no laboratório de games da faculdade. Então eu ficava bastante jogando lá, só que eu ficava jogando jogo retrô. Então, assim, eu tava muito defasada do mercado atual de games, né? Tá. Na época, eu conhecia muitos jogos que foram muito da minha adolescência, né? Sim, sim. Foi, sei lá, Counter-Strike, Medal of Honor, Gunbound, Ragnarok. Mas fiquei muito defasada desse universo e quando eu voltei quando eu voltei a ter vida, que foi quando eu terminei a faculdade, foi justamente na época que eu voltei a jogar e que foi quando eu comecei a organizar campeonatos com os meus amigos. Então, assim, a gente que tinha essa rotina de trabalho e faculdade, a gente acostumou a dormir 4 horas por dia, Nossa, não é mesmo? sim. E de ter uma coisa, Bom, tipo, imagina, desde não de tinha manhã vida, até né? noite. Não. Era isso, trabalhar e ir pra escola, pra faculdade, trabalhar e ir pra faculdade. Não tinha um final de semana, era o único tempo livre ali que a gente tinha, se a gente não estivesse fazendo trabalho da faculdade. Exato, geralmente estava. Geralmente estava. E aí, quando eu terminei a faculdade, ficou uma lacuna ali, né? Total, gente, que tempo livre que eu tenho. Tempo livre, gata! Hoje em dia eu não tenho mais esse pique, naquela época eu tinha. Então, comecei a fazer isso, organizar campeonatos. Inclusive, esse ano eu faço 10 anos já trabalhando com games. Nossa, olha só. O que significa que faz mais de 10 anos mesmo da última vez que a gente se viu. Mais de 10 anos. E aí eu comecei a organizar campeonatinhos. Enquanto eu trabalhava com moda, eu passei ainda 2 anos trabalhando com moda, simultâneo a games. Porque eu imagino que Porque é uma... moda pagava minhas contas. Né? Exatamente, game não pagava. Assim, Exato. imagino que você chegou nesse mundo gamer, e aí você me corrija se eu estiver errada, porque não entendo tanto deste universo, mas imagino que você chegou numa época que tudo era mato. Exato. Mato. Mano, e assim, ainda sendo uma mulher, enfim, entraremos nesse assunto aí também. Mas você chegou, então obviamente você não imaginava que isso um dia te sustentar, imagina. Imagina, não tinha a menor ideia, imagina. Sim. A gente pagava pra trabalhar e a gente muitas vezes ia bater na porta de publisher pra pedir valor pra pagar o prize pool do campeonato. Então, pra pagar a premiação do campeonato. Então, nem isso a gente tinha, entendeu? Então, imaginar que a gente ia ganhar dinheiro, imagina. Não rolava patrocinador na época no mercado de games. Hoje em dia tem. Nossa. Hoje em dia, depois de tantos anos, né, atuando com isso, eu já trabalho há muitos anos e já fiz muita coisa, já trabalhei com muitos jogos diferentes. Já apresentei um quadro de esportes eletrônicos na Globo, uma coisa que, assim, ajuda muito a trazer visibilidade para esse universo. E, enfim, entre várias outras coisas. Apresentei em palco do Rock in Rio e de várias coisas diferentes. E que hoje em dia o mercado tem uma outra aceitação do mercado publicitário, inclusive. Então, hoje em dia, sim, rola muito mais dinheiro nesse universo, coisa que na época não era bem assim. E você acha que, tipo, você ter sido uma das primeiras... Óbvio, né? Tem um lance visionário da parte de vocês, mas assim, é isso que eu quero entender. Você acha que no começo era meio hobby, vocês faziam ali, tipo, porque, puta, era gostoso fazer. Mas em algum momento você falou, cara, eu tô vendo que isso aqui pode ser que dê dinheiro. Sim, você com começou certeza. a virar uma chavinha. Demorou mais de 2 anos, mas uma hora esse dia chegou. Esse dia chegou. Mas aí 2 anos depois você falou, vou largar tudo e vou me dedicar a isso. Foi. Tá.
Na época, eu já tava assim, no meu ápice em relação ao mercado de moda. Eu já não aguentava mais, assim. Eu recebia ligação de noite da minha chefe pra me xingar, pra me humilhar. Me xingar de tudo que eu era nome. E assim, palavrões que eu não falaria agora em horário nobre, entendeu? Pra deixar claro. Pode falar se você quiser, tá? Mas assim, eu imagino que é tosqueira. E era muito horrível mesmo, assim. Então eu já tava no meu limite. Então eu sempre fui muito calma. Eu sempre fui uma pessoa muito calma. Eu demoro muito pra explodir, entendeu? E aí, nesse dia, foi por muito pouco que eu não mandei ela naquele lugar. Tá. Mas aí eu falei pra ela, eu me acalmei, respirei fundo e falei assim: amanhã pode me esperar que eu vou lá só pra levar a minha carteira de trabalho e tal, e assinar minha rescisão, não conta mais comigo, agora você tá sozinha, o problema é seu. E tchau. E tchau. O fato é que ela faliu depois de um tempo, tá, bonita? Olha! Tipo, assim... Espero que você esteja me assistindo, tá, boneca? Mano, eu juro que eu também fico pensando nessas coisas. Tipo, como que o povo olha e fala, cara, eu demiti essa menina. Por exemplo, eu demiti essa menina, ou essa menina quase me mandou a merda, porque ela trabalhava aqui e eu era uma escrota com ela, tipo. E eu era uma faz tudo pra ela. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito faz tudo. Sim. Em todos os aspectos, sim, assim. Eu te disse as coisas que eu fazia. Então, sim. eu era aquela pessoa que era muito pau para toda obra. Eu sei que eu era boa no que eu fazia, sim, sabe? Sim. Era muito injusto o jeito que ela me tratava. Definitivamente não era... assim, até coisas do tipo assim, você estudou numa faculdade de merda, porque eu estudei em Milão. Ah, mano, ai, que vergonha, né? Que vergonha. Eu ouço, me dá uma vergonha alheia, assim, você fala, mano, amada, você passa até vergonha. esse tipo de coisa eu ouvi daquela desgraçada. E fora, tipo, todos os preconceitos que ela repetia todos os dias, o tempo todo. A gente tinha um fornecedor que atrasava. Tinha que ser gorda, preguiçosa, tinha que ser... Ela falava essas coisas. Meu Deus, canceladíssima. Tipo, nossa, mas era daí pra pior, assim. Olha, difícil. Difícil. Eu tive um emprego muito tóxico, assim, eu lembro na moda. Todo mundo passa por isso, né? No mercado de moda, infelizmente, galera, é um bem comum. Eu não sei como tá hoje, porque faz muitos anos que eu não estou no mercado, então talvez... Pelo fato de fala-se mais, né, sobre esses assuntos, né, tipo, relacionamentos abusivos de trabalho, etc. Talvez tenha dado uma melhorada, talvez, mas não põe minha mão no fogo, não. Sim. Mas eu tive um escritório que eu trabalhei, que, cara, eu lembro que não era nem comigo, mas, bom, com certeza pelas minhas costas devia ser também, mas eu ouvia elas falando dos outros. E era assim, coisas absurdas, tipo assim, tinha uma menina grávida na área. E aí eu lembro que ela tava tendo várias complicações na gravidez, assim. E aí a gerente da área pegava e falava, você acha que esse bebê aí não vai nascer, não? Esse bebê já era. Desse jeito. Nossa. Meu, eu lembro que esse dia eu falei, eu não posso ficar mais 2 dias nessa empresa, eu preciso ir embora. Coisa horrível. É bem tenso, né? Tem limite do que a gente consegue absorver, né? Exato. Porque tem coisa que a gente consegue, assim... Eu me lembro que ela falava muita coisa pra mim que eu abstraía, que eu ouvia, dava risada e ignorava. Tentava que aquilo não me preenchesse, sabe? Sim. Mas é difícil, é muito difícil você ficar ouvindo esse tipo de coisa, tem que ficar engolindo seco, cara. Total. É pesado, mas também, se demitir é um privilégio. Total. Então, total. quando eu me demiti porque eu já estava trabalhando com games e eu já estava começando a ganhar um dinheirinho com games, não era o suficiente ainda pra me manter. Porque eu tava bem em moda, eu era coordenadora, já tava ganhando bem. Sim. Então, ainda não era o suficiente, mas tinha uma perspectiva. Eu pensei, agora se eu me dedicar 100% a isso, pode ser que eu consiga ganhar mais dinheiro aqui. Então... Não, e é uma carreira mais previsível, né? Tipo assim, quando você trabalha, por mais que a moda, né, tem esse lado artístico e tal, mas se você faz carreira em empresa, você consegue ter uma ideia que você vai ser estagiária, assistente, estilista, coordenadora, diretora, sei lá, você tem uma carreirinha ali meio prevista. Cara, sim, imagina claro. Você indo pra games. Quem sabe o que vai acontecer no mundo dos games? Quem sabe? Você tá procurando até hoje, amiga, essa resposta? Tipo assim, não sei. Pode ser que amanhã seja tudo diferente no mundo dos games. Tipo, como é pra você sua relação hoje com o que você trabalha, assim?
Você eu ama acho o que que você eu faz? amo muito o que eu faço. E eu, por mim, quero fazer isso pra sempre. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que... Isso me ajudou muito, tá? Ser o tipo de pessoa que sobe um degrau de cada vez. Tá. Eu não tento ficar assim, nossa, porque daqui a X anos eu quero estar assim, assim, assim. Cara, isso só causa frustração pra gente, isso não é real. Porque se você for pensar quando a gente era criança, a gente tinha tantos planos para quando a gente tivesse a idade que a gente tem hoje. Nossa, a gente achava que a gente estaria num outro universo. Então, não se cobre desse jeito. Você que está assistindo, não se cobre desse jeito. Um passo de cada vez. Quer dizer, isso é como funciona pra mim. Pode ser que tenha Sim. gente que funcione de outro jeito. Mas pra Sim. mim, esses passos curtos, eles sempre me ajudaram a ver o que tinha na minha frente. Porque às vezes a gente fica tanto visando o futuro que a gente não vê as oportunidades que estão nesse pequeno passo na nossa frente. Então, pra mim sempre me ajudou ficar assim, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem. Só assim, sabe? Eu nunca fico muito assim, ai, quais são os seus projetos futuros? Cara, deixa pro futuro. Futuro é quem diz, futuro que vai saber. Eu tenho coisas que eu, do nada, hoje me bate tanto, eu falo, quero fazer isso, vou me organizar, vai dar certo, vou tentar, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas, pelo menos, eu sei que eu fiz o que eu poderia naquele momento pra tentar fazer aquilo dar certo. Se no futuro der, enfim. Joguei essa energia pro futuro, mas eu sempre fui muito assim. Então, o meu futuro, não sei, mas eu sou muito realizada com o que eu trabalho hoje. E eu acho que eu trabalhei com muitas coisas para poder justamente chegar no momento em que eu me sentisse assim realizada. Então eu me sinto assim agora, mas pode ser que no futuro não me sinta mais. Sim, sim, é isso. E eu preciso pegar porque Vai, eu estou sentindo muito cheirosa. Eu não tava querendo sujar o dente, entendeu? Ah, não, mas tá a gente cheiroso. te avisa que a gente é legal. Qualquer coisa, se você sujar o seu dente, eu vou te falar. Então fique em paz. Já pegarei a minha aí. Eu esperarei você estar falando para pegar a minha. Tá. Cara, e assim, e isso é uma coisa muito louca também, porque você, sei lá, é a maior apresentadora de games hoje no Brasil. E você foi eleita, acho que, entre as 3 melhores do mundo. Né? E aí eu imagino que você começa a ter algumas ideias tipo, projetos novos de sair um pouco desse universo também. Que você já fez Big Brother, fez o Rock in Rio, foi pra outro, você expandiu, né? Você não ficou só no universo dos games. Como que é isso pra você também? Você pensa mais fora da caixinha sempre, hoje em dia? Ou você quer muito ficar nesse universo de games, tipo, pra sempre, assim? Como que você se imagina hoje? É engraçado porque o universo de games foi uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito embrionário. Então, assim, foi uma coisa que eu ajudei muito a fazer isso crescer. Aqui, junto com várias outras pessoas que também trabalhavam comigo naquela época, assim, que... Comigo, eu digo assim, que faziam mais ou menos a mesma coisa que eu. Narradores, comentaristas, pessoas que trabalhavam no broadcast, que gostavam disso tanto a ponto de se dedicar a algo que era muito incerto no futuro. Tá. Né? Então, essas pessoas, assim como eu, a gente tem um carinho por esse universo que é muito além do que hoje em dia que as pessoas olham e falam, nossa, é um universo que dá dinheiro, vou querer trabalhar com isso. Eu tenho uma questão, assim, de realmente carinho por isso. Que é algo que eu tento levar pra tudo que eu faço. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, que eu fui repórter do Big Brother. Sim. Eu fui repórter do Big Brother, mas eu fui levar pra lá o quê? O meu know-how de apresentadora de campeonatos de jogos. Sim. Porque, querendo ou não, o Big Brother, ele é um jogo. Sabe? Cara, real. Olha só, que coisa louca, né? Eu não tinha nem pensado por essa instância, sei lá como é que fala, mas é verdade, ele é um jogo, então Ele é um você jogo. nada mais justo do que trazer uma pessoa que fala sobre o universo dos jogos, né? Exato, então quando eu fui pra lá, eu sempre tentei olhar o Big Brother como um jogo. Então, sempre, tudo que eu... era engraçado até que às vezes eu tava falando alguma coisa, eu sem querer usava até termos de jogo e eu tinha que explicar pra audiência. Eu falava, então, gente, deixa eu explicar, tá? Esse termo significa isso, aquilo. Mas eu acho que é até bom, traz uma identidade, tipo, pra você, de, tá bom, aquela é a menina do mundo gamer, sei lá. Exato, eu acho que eu sempre quis levar isso comigo pra tudo que eu fazia, entendeu? Sim. Então, por exemplo, ano passado eu fiz uma dublagem pra um filme da DreamWorks.
E esse também foi um filme que eles me chamaram porque eles acharam que eu tinha a cara da personagem. Sim. Que era uma personagem que era uma hacker, uma pessoa que tem tudo a ver com tecnologia e tal. É uma aranha bem ousada, então ela é muito pequenininha, mas ela é bem expansiva, assim. Leonininha. E foi engraçado porque eu também, eu levei todas as minhas características, ou a característica de uma gamer, pra Senhorita Tarântula, quando eu fui dublada, que foi pro filme Os Caras Malvados, uma graça. Então, assim, eu sempre quis levar muito isso comigo, não importa o que eu esteja fazendo. Então, todas as coisas que eu faço, projetos que eu faço, eu viso muito esse cenário, que é um cenário que eu gosto de tentar projetar, entendeu? Então, o fato é que, ao exemplo do que eu falei, de quando eu apresentei um quadro de esporte, dentro do Esporte Espetacular de esportes eletrônicos. Foi a primeira vez que o Esporte Espetacular teve uma coisa fixa falando de esportes eletrônicos. Então, isso era interessante para todo o mercado de games. Não foi uma vitória só da Nive, foi uma vitória de todo o mercado gamer. Imagina. Porque isso era uma coisa assim que tem muito preconceito em cima desse universo, né? Às vezes, menino, para de jogar videogame. Que tipo? É isso que eu ia perguntar. Que tipo de preconceito? Como se você fosse meio vagabundo? Tipo, não faz nada. Existem os estereótipos, né? Você sabe que estereótipo é sempre carregado de preconceito, sim, né? Sim, lógico, né? Então, existe esse estereótipo de que o gamer, primeiro, que ele é 100% masculino, que não é verdade. Tem muita mulher nesse universo, muita mulher que joga, muita mulher que se esconde porque tem muita dificuldade de se ver nesse universo, porque é um universo dito majoritariamente masculino, e que é mesmo, mas dito para homens, que não é só para homens, enfim. Existe um estereótipo de que o gamer é preguiçoso, de que o gamer... Existe aquele estereótipo do cara que tá sentado atrás do computador 24 horas por dia, só comendo Cheetos. Não que a gente não coma Cheetos, que eu adoro. Mas assim, que não levanta, que não faz exercício físico, que é preguiçoso. Então assim, existem vários estereótipos que carregam o gamer que você vê em desenhos. Naturalmente, quando eles vão, sei lá, você vê o South Park quando eles vão retratar um gamer. Você vê qualquer desenho quando eles vão retratar, sempre tem leva aquele estereótipo, né? Então, existe muito desse preconceito. Então, muitas vezes os pais veem isso como uma atividade de vagabundagem. Quando, na realidade, os games, se ele for adequado à faixa etária, ao que a pessoa tá fazendo. Tem games que te ajudam em tudo. Tem games que vão te ajudar nas suas habilidades cognitivas, que vão te ajudar a aprender inglês, que vão te ajudar a aprender história, que vão ajudar a criança a se desenvolver em vários espectros, sabe? Então, então assim, você pode pegar games mais pedagógicos ou não. Ou você pode pegar alguns que são online, que ajudam na habilidade de sociabilização da criança, do aluno. Sim. Então, assim, é claro que não é para ser a atividade que a criança vai passar o dia inteiro fazendo. Mas também não é nada desses estereótipos que carregam de que games te tornam violentos. Olha, eu já procurei muito, tá bom? Eu quero que alguém me traga na minha mesa algum estudo, tá? De alguma universidade, de algum cientista, de alguém algum sociólogo que prove que os games transformam as pessoas em pessoas violentas. Eu imagino que não mesmo, né? Eu nunca fui estudar sobre, mas imagino que... Mas é igual a indústria do cinema. A indústria do cinema tem o mesmo nível de ação, de violência, muitas vezes, que alguns jogos têm, porque mesmo os jogos que têm violência, eles são jogos para faixas etárias mais altas. Exatamente, eu acho que é exatamente isso. É o lance da faixa etária que a gente precisa, acompanhar, né? Eu digo isso porque sou mãe, para quem não sabe, para quem tá vindo pela Nive e às vezes não me conhece... eu sou mãe, então óbvio que eu acompanho em relação à faixa etária. Tipo, cara, eu sei que meu filho de 4 anos não tá pronto pra acessar uma coisa que, sei lá, mano, arma e sangue pra tudo quanto é lado. Não, vamos esperar a idade certa que ele vai poder ver esses... Exato. E é exatamente isso que você falou. Pra jogo e pra filme. Pra jogo e pra filme. Ele é viciado em Transformer agora. Viciado, gente. E aí o filme não dá. Assim, pra ele ainda não dá, obviamente. Então eu deixo ele vendo, sei lá, uma galera... Gente, o mundo do YouTube, né? Uma galera montando os Transformers. Ele pira na montagem, desmontagem.
Aí pronto, ele tá feliz, não tem arma, não tem sangue, fica todo mundo bem, entendeu? Mas é isso, tem que ficar atento à faixa etária e pronto. Claro, mas é a mesma coisa. Você vai largar seu filho na internet fazendo qualquer coisa? Claro que não vai, entendeu? Então aí a culpabilizar uma coisa, pô, não é bem assim que funciona. Sim, total. Né? Os games, eles podem ser grandes aliados à pedagogia. É só você saber o que você tá fazendo, o que você tá indicando pro seu filho jogar, entendeu? Tá certo. E como que é enfrentar o machismo nesse meio, né? Falando o que você falou, é um meio majoritariamente masculino, que tem mais homens, principalmente porque eu acho que direcional para essa galera até, tipo, ele faz com que tanto as influências externas quanto que a comunicação para trazer homens no geral. Imagino que isso esteja mudando, né? Que cada vez mais a gente tenha mulheres nesse universo. Mas você enfrentou muito machismo quando você entrou? Você acha que você passou por alguma coisa muito pesada que você lembre, assim? Passei, mas é uma coisa muito simples. Você jogou videogame quando você era criança? Cara, eu joguei bastante porque eu tenho irmão. Porque você tem irmão. Era onde eu queria chegar. É. Eu também joguei, porque eu tinha irmão. Porque eu tenho irmão, né? No passado, eu tenho irmão. E o meu irmão tinha videogame quando eu era criança. Sim. Então, meu irmão que ganhou. Então, exatamente. Meu irmão eu joguei e foi simplesmente por causa disso. Porque quando eu era criança, não era um brinquedo pra criança, né? Aliás, pra desculpa, meninas. não era... Quando eu era criança, não era um brinquedo pra meninas. Sim, era um exatamente. brinquedo pra meninos. Né? Sim. Então, até as peças publicitárias que você vê daquela época mostravam meninos jogando. Sim. E quando tinha menina, era só porque mostrava, às vezes, a família toda, mas geralmente a pessoa de ação que tava com o controle na mão era o menino. Pode procurar as peças publicitárias. Você vai ver que tem uma ou outra que tem uma menina com controle de videogame na mão. Nossa, que a maioria não era. Então, assim, não era uma coisa que era dito que era pra gente. Então, hoje em dia, que tem uma coisa que mudou muito a perspectiva do que de que isso é ou não é uma coisa pra mulheres ou pra homens, é que hoje em dia que você tem o celular, e celular é uma coisa mais democrática quando você fala de indivíduo, né? De gênero, né? Você vê que as mulheres gostam tanto de jogar quanto homens, porque quando você vê aquelas pesquisa Games Brasil já diz que a maioria dos jogadores casuais são mulheres. Olha mais do que homens. só. Que seja, porque elas jogam, às vezes, jogos de celular que podem ser ditos como jogos mais simples, né? Do que os jogos de console e de computador. Porém, isso é uma coisa interessante, porque assim, quando você já jogou quando você é criança, é muito mais fácil você jogar qualquer outro jogo, porque você não tem a barreira mais do aprendizado. Né? A barreira do aprendizado ela é muito forte. Para quando você pega uma pessoa hoje, uma pessoa da nossa idade, que nunca jogou videogame, e ela vai tentar jogar, eu testei isso com a minha irmã, e olha que minha irmã jogava quando a gente era criança. Mas ela jogava jogo 2D. Eu fui dar na mão dela um controle pra jogar o 3D, ela não sabia o que fazer. A câmera ia pro céu e ela tentava andar e a câmera pra cima. Eu não sei onde eu tô, não achava. Ah, não, mas agora a câmera tá no chão, eu não consigo andar. Porque existe uma barreira de aprendizado, né? Então, é claro que é normal que mulheres que não tenham jogado quando crianças, hoje em dia elas não tenham essa mesma facilidade para alguns jogos como homens que tiveram a infância inteira jogando como um brinquedo que era feito para eles, que eles é que jogavam, que eles que tinham acesso. Mas quando você dá um celular na mão da mulher, você prova que a mulher gosta tanto de jogar quanto o homem. Mesmo que seja um jogo mais simples, entendeu? Então, se isso fosse uma coisa que desde que a gente era criança não tivesse sido imputado como algo masculino, hoje você teria tantas mulheres que jogam de uma forma mais avançada, um jogador mais avançado, como homens, entendeu? Então, é simples assim. É um cálculo bem simples, né? Então, quando eu entrei nesse universo, o que eu fiz na realidade não foi dizer que eu sou uma mulher e eu gosto de jogar e olha que diferente que eu sou. Foi dizer assim, oi meninas, eu tô aqui, sabia? Sabia que vocês podem jogar também se vocês quiserem? Porque tá tudo bem. Você não precisa esconder o seu gênero quando você estiver jogando. Você não precisa fingir que você é um homem, botar um nick masculino. Tem isso? Muito. Mentira, gente, chocada. Muito, porque na realidade, se a menina... É muito normal isso, tá? Tá. Você tem uma partida que tem 5x5. Tá. Aí tem uma mulher entre os 10. Aí se esse time daqui perde, o time que tem uma mulher... Não acredito. Pode ter certeza que vão botar a culpa na mulher.
Não importa que ela esteja jogando, sei lá, tão mal quanto os outros 5, os outros 4. Sim. Ou melhor, não importa. No É uma caso, é uma mulher. Então você vai ver nos comentários direto, comentários tipo, horrível, tinha que ser mulher, sei lá, blá blá blá. Meu Deus. E fora que se ela fala no chat de voz, os caras do time dela já ficam, passa o zap, peitos. Meu Deus. Manda foto de agora. Manda foto de agora. Gente, isso... Ai, sério. ódio Que que me dá, ódio, gente. que ódio, que ódio. Acredite, esse tipo de coisa, infelizmente, é normal ainda. Mas tem diminuído bastante, porque o que se faz para diminuir, né? Primeiro, o fato de ter mais mulheres nessa comunidade faz com que diminua esse tipo de coisa, porque, óbvio, você tem... toda a diversidade, ela reduz preconceito, isso é óbvio, Sim. né? Você tem pessoas que são todas muito iguais ali, quando você Verdade. tem pessoas mais diversas, elas aprendem a viver com o diferente e elas param de achar aquelas pessoas um bicho de 7 cabeças por motivos completamente idiotas, né? Meu Deus, uma mulher. Nunca vimos uma. Exato, e é a mesma coisa pra tipo, uau, a pessoa tem a cor da pele diferente. Meu uau. Deus. Tipo, é sério, você é tão burro, você não consegue linkar que... ódio. Não, Esse tipo de não dá. coisa que efetivamente é burrice, né? Sim. Então, da mesma forma, isso vale para qualquer âmbito, né? Sim, qualquer âmbito profissional, ou assim, na escola, em qualquer âmbito pedagógico, quanto mais pessoas diversas você tiver, Com certeza. mais as pessoas aprendem que não tem uma diferença, né? Então, exato. eu acho que isso é uma coisa muito importante. É um momento em que você começa a ter mulheres nesse universo, e realmente eu fui uma das primeiras ali, como apresentadora, eu fui a primeira, na realidade, porque nem existia direito essa profissão, Sim. a gente meio que começou a fazer ali, apresentar os campeonatos e isso começou a acontecer. Sim. Mas, assim, começaram a ter mais mulheres que batem no peito com orgulho e dizer, tipo, é isso aí, eu sou mulher, eu jogo e o problema é seu. E aí, o que acontece? As próprias publishers entenderam a responsabilidade delas nesse caso, né? As publicadoras são as publicadoras dos jogos que são as donas dos títulos dos jogos que a gente tem hoje, e elas começaram a implementar ferramentas no chat, tanto no chat de texto, quanto hoje em dia no chat de voz. Então, dependendo do que o cara falar no chat de voz, o robô pega e bane o cara da partida. Gente, que babado. A gente já tem isso acontecendo em vários jogos. Não em todos, não é sempre, não é tudo. Estamos melhorando, mas estamos rumando para tal. Então, hoje em dia, você já tem várias ferramentas que protegem muito mais uma garota nesse universo. Ai, que bom. E você lembra de algum caso, assim, específico que você passou? Porque eu fico pensando, a posição de apresentadora é uma posição de autoridade naquele assunto. Tipo, então, quando você tá ali apresentando alguma coisa, supostamente, eu entendo deste universo. E eu fico imaginando se, tipo, você já sentiu, assim, porque vou ser 100% sincera aqui, gente. Nive, essa deusa, maravilhosa, gostosa, entendeu? E muito padrão, né? Que tem aquela coisa que se encaixa ali num padrão estético, cultural, etc. Você já sentiu, por exemplo, que duvidaram da sua inteligência por causa disso? Mas sempre. Sempre? Sempre. Tipo, até hoje. Sim, isso é uma coisa, infelizmente, isso é uma coisa normal, a gente passa muito por isso. Eu acho que eu já fui subjugada dessa forma em vários... E não foi só no mercado de games, foi acho que minha vida toda, né? Sim. Mas eu acho que assim, no caso dos campeonatos de games, eu apresento muitos campeonatos de vários jogos diferentes. Já apresentei de mais de 30 jogos competitivos. Então, efetivamente, quando eu tô apresentando um campeonato, a pessoa que é o especialista, que trabalha só com aquele único jogo, geralmente é o analista, comentarista e até o narrador. Às vezes o narrador também é mais generalista, tipo eu. Mas eu sou uma generalista. Então, assim, eu nunca vou entender tanto daquele jogo quanto o cara que é o analista. Não faz parte do escopo da minha profissão, inclusive. Faz parte, no caso, eu saber, óbvio, todos os jogos que eu tô falando, que eu joguei, e quando eu vou entrevistar os jogadores, conhecer todos os jogadores e tudo, saber toda a dança das cadeiras que rolaram entre, que esse jogador saiu desse time, ele não tá tendo um bom desenvolvimento agora, ou ele tá no seu ápice, ou esse jogador veio da academy.
várias coisas, várias dessas informações que são o que eu sempre estudo antes de um campeonato. Então, porque muitas vezes eu estudo, porque eu chego, às vezes me chamam para apresentar um campeonato, que às vezes faz 4 anos que eu não apresentei aquele jogo mais. Então, o cenário mudou completamente. Então, eu sempre estudo. Só que eu sempre faço minha lição de casa. Então, isso é uma coisa que geralmente ficam, oh, uau, nossa, ela sabe. Uau, como ela sabe estudar. Bom, galera. Mas existem as outras coisas que ficam, às vezes você tá falando e aí você pronuncia alguma coisa errada e aí... Ou não, ou também existe uma outra coisa, porque eu apresento muito campeonato internacional, tá? Tá. E quando eu apresento campeonato internacional, acontece muito de eu tá dentro do casting estrangeiro. Mesmo que o campeonato se passe às vezes no Brasil. Entendi. Então o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem mania de mudar o nome de time, né? Mudar nome. A gente muda nome. Entendi. Né? A gente é que nem a gente tá jogando Mortal Kombat, a gente fala, ganhei de Perfect. Ah, sim, você fala aquele, sei lá, dando um exemplo aqui, né? Instagram. A gente não fala Instagram. A gente fala Instagram, exato. Exatamente, a gente fala a brasileira, né, aquela palavra. A brasileira. Então, quando eu tô apresentando o campeonato internacional, que eu tenho que chamar o time, isso já aconteceu muitas vezes. Aí eu tenho que chamar o time, eu não posso falar do jeito que o brasileiro fala o nome do time, porque eu tô chamando o time... que é estrangeiro, para a transmissão internacional do jogo, você tá entendendo? E eu não posso falar como a gente fala aqui. E muitas vezes a gente muda o nome do time, isso é muito normal. Então aí acontece das pessoas me zoarem. Ah, tá vendo? Não sabe nem do que ela tá falando, não sabe nem do que ela... Isso acontece muitíssimo. Não, e gente, o mundo, eu acho que o mundo dos games deve ser um dos que mais faz esse lance de abrasileirar as palavras, por quê? Pensando aqui todo o meu know-how gamer, que é 0, mas assim, eu, por exemplo, quando eu estava jogando videogame lá atrás, eu não falava uma palavra de inglês, gente, com sei lá quantos anos de idade. Então, tipo, quando aparecia lá, continue, que é continue, tipo assim, continue. Continue, né? Tipo assim, você fala a palavra em português, gente, mas a gente To be continued. To be continued. É isso, gente. O importante é o quê? Que a gente entendia o que estava acontecendo. Então é isso. Eu sempre fico pensando, como a gente entendia os jogos? Porque assim, nessa época eu não falava inglês. Mas eu acho que um contava pro outro, né? Tinha meio uma coisa de, não, nessa parte eu acho que você tem que fazer tal coisa. Aí tá, pode crer. Ia lá e tentava fazer, é verdade, consegui fazer tal coisa. É que depende muito do jogo, né? Porque tem muitos jogos que não tem tanta essa barreira, porque não importa muito o que tá dizendo. Tá, às vezes verdade. Não importa muito. Entendi. Mas tem jogos, exemplo, tipo, do jogo que lançou há um pouco mais de um mês, que eu amo, que é o Zelda. Tears of the Kingdom. Esse jogo é um jogo que tem uma barreira muito forte do idioma. Se você é uma pessoa que não entende nada de inglês, a menos que você tenha a paciência de estar com um dicionário ali pra jogar o jogo, não joga, você não vai gostar. Porque o jogo não foi traduzido. Sim. E é difícil isso, porque hoje em dia a maioria das publicadoras traduzem o jogo. Traduzem, dublam. E esse jogo é um caso que é muito engraçado, porque... eu fico inconformada que não fazem a tradução desse jogo ainda. Eu acho que uma hora eles vão acabar fazendo. Eu acho que não fizeram porque eles não queriam que vazasse ou sei lá o quê. Tá. Mas até a dublagem não é difícil de fazer. Porque você tem poucos personagens que falam. A maioria só faz assim... É só isso. A maioria... Exato. Fairy. A maioria das vozes no jogo são assim. Então, realmente, é uma coisa que você fica inconformada porque que eles ainda não dublaram. Que é uma coisa que é muito cruel pro mercado brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente gosta muito desse jogo, mas tem muita gente que não pode jogar. Porque a gente tem que entender, a gente vive num país em que existe recentemente eu vi um estudo que falava que só 5% da nossa população é fluente em inglês. É muito pouco, né? Pra esse mercado, né? Exatamente. Como é que faz pra essa pessoa Como que vocês largam o mercado brasileiro assim, não traduzem o jogo? Não tem nem português de Portugal. Exatamente, porque aí já facilitaria. E, bom, eu acho que o mundo de games, no geral, já é um mercado mais de privilégio, né? Porque você ter acesso já é uma parcela da população ali que já nicha um pouco, né? Você já coloca em uma bolha. Aí, se você ainda põe a barreira do inglês,
Zelda era um que eu jogava muito com o meu irmão e era isso, era no feeling. Era tipo, um entendia uma coisa, o outro outra, e a gente ia tentando, testando. Morria 20 vezes pra conseguir fazer a coisa certa e ia meio... Porque o jogo é um pouco intuitivo também, né? Tem uma coisa assim, meio intuitiva. Ainda mais o que eu joguei. Eu não joguei mais depois, gente. Só o Ocarina, Qual? né? Ocarina of Time. Ocarina of Time. É um dos melhores. É um dos melhores. No 64. Eu jogava no 64 Ocarina of Time, entendeu? Eu vou tatuar uma Triforce, falando bem português. Ah, mentira! Eu tenho essa daqui, eu tenho há uns 10 anos já tá velhinha já tá na hora de... Aliás, eu já retoquei ela. Olha lá, muito gamer, vocês estão duvidando de mim. Amiga, você tem uma conexão super forte com a sua família, não tem? Assim, muito. Eu lembro disso, olha só que louco. É que minha memória, a gente é um pouco de elefante também, tá? Eu lembro disso, eu lembro inclusive muito da sua irmã, assim, de você falar da sua irmã, de ser meio... Amor da minha vida. De sua baby, assim, sabe? Tipo, cuidar, tinha uma coisa de cuidado, assim. E você se imagina, como você se imagina sendo mãe? Você quer ser mãe? Tipo, é uma coisa que você pensa, por exemplo? É engraçado que se você me perguntasse isso até 2 anos atrás, eu ia falar não. Tá. Muito convicta. Tá. Porque isso também é uma coisa que eu carrego dentro de mim, de uma questão que eu tive muito forte, que foi... Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, o meu pai sofreu um acidente. E ele passou 2 anos e meio em coma e depois ele foi gradativamente começando a se recuperar, mas ele ainda ficou com muitas sequelas. Então ele precisava de cuidado sempre. Então eu sempre ajudei muito a cuidar dele, né? E levava ele sempre na fisioterapia, na hidroginástica e tal. Ele fazia tratamento na ACD. E nos últimos anos da vida dele, eu fui tutora dele, né? Então eu fui mãe. Entendeu? Então, durante esse tempo da minha vida, eu só pensava no que eu deveria me preocupar em relação ao futuro dele. Sim. Então eu pensava assim, juntar dinheiro porque eu vou precisar cuidar do meu pai pro resto da vida dele. Infelizmente ele faleceu, foi em 2020, foi no primeiro ano de pandemia. Não foi de Covid. De Covid. Foi coincidentemente, ele sofreu um AVC. Mas, assim, foi uma coisa que de lá pra cá, talvez eu tenha ficado um pouco um vazio, porque eu sempre fui muito essa pessoa de cuidar, sabe? Sim. E eu até hoje, efetivamente, eu cuido meio que da minha família toda, assim, sabe? Sim. Eu também tenho um irmão que tem uma doença psiquiátrica, a minha mãe hoje em dia ela já é idosa, então eu também sustento ela. Você tem 3 irmãos, é isso? 3 irmãos. 3 irmãos. Um irmão e 2 irmãs. Olha só. Então, assim, eu meio que ajudo a cuidar de todo mundo, né? Porque eu tenho uma irmã que é pedagoga, que é amor da minha vida, maravilhosa. E, claro, ela é professora, então ela tem um salário baixo, né? Infelizmente, é uma profissão que não é muito valorizada no nosso país. Então, ela, é claro, acaba que ela não consegue tanto ajudar a família, então você acaba eu acabo ajudando mais todo mundo, né? Sim. Então, meio que eu sempre tive muito essa função, sabe? E eu acho que eu me acostumei muito a ser assim. E agora eu tô ajeitando umas coisas da aposentadoria do meu irmão e tal, também da aposentadoria da minha mãe. Então eu meio que tô deixando todo mundo amparado, assim. Eu tô reformando a casa da minha mãe pra ficar bonitinho, uma casa em cima, uma casa embaixo, pra ficar pro meu irmão, pra ficar pra minha mãe, pra ficar pra minha outra irmã. Então, pra ficar assim, todo mundo muito direitinho. E eu acho que uma vez que eu terminar esses meus planos, que já estão muito bem arrumados, eu acho que eu talvez sinta um pouco esse vazio, sabe? Sim. E agora de que eu vou cuidar, gente? Cuidei tanto nessa vida. Não, mas tira um aninho off, né, amiga? Acho que assim, vale um aninho, assim, sem cuidar de ninguém. Aí você fala, tá bom, agora eu vou cuidar de novo. Porque é isso, é pro resto da vida, né? Filho é pro resto da vida. Sim. Então é essa decisão. Mas assim, tenha. Tipo, querendo ter, tenha. Quando me falam, cara, não quero, eu falo, não tenha. Ou se a pessoa fala, tenho dúvida, eu falo... Tenho dúvida. Eu sou essa, então assim, não tenho certeza. Então... Espera. Pensa, porque de fato é pro resto da sua vida, não é uma decisão fácil, assim, tem muita treta, gente, ser mãe é muito foda, assim, eu sempre falo aqui, nunca acessei nada parecido com o que eu sinto pelo meu filho, é o único e exclusivo desse amor de mãe, essa coisa leoa de proteção, é muito doido.
Porém, eu também acessei lugares muito difíceis. Assim, mano, dedinho na sua ferida. Você acessa um lugar ali da sua infância, de não sei o que, você fala, meu, o que tá acontecendo? Assim, e remexe tudo, e é uma avalanche mesmo. Então, pensa com calma, você ainda tem 31, tem um tempinho aí, né, pra você se decidir. Se decidir, se né? decidir. Nesse momento eu tô meio nessa situação. Não sei. Tá. Não sabe. E seu boy quer ser pai? Como que é pra ele essa decisão? Ele quer, mas também não sabe. Quer, mas também não sabe. Ele também não tem Enfim, também não tem fica todo mundo assim, nesse... Estamos nessa situação, assim. Nessa situação. A gente não tá naquela coisa... É engraçado, tem gente que é muito assim, nossa, eu quero, eu quero. Tô me organizando para tal. Sim. Não cheguei nesse estágio, entendeu? Nesse lugar ainda tô ainda. muito na dúvida. Tá. Mas... E o lance de ser atriz, amiga? Vamos reviver, voltar lá atrás, quando eu conheci a Nive. Gente, quando eu conheci a Nive, ela fazia umas participações no Hermes e Renato de vez em quando. E eu achei isso tão maravilhoso. Um, porque eu sou muito fã de Hermes e Renato. E dois, porque eu falei assim, amiga, você é famosa. Fiz assim, tipo, sei lá, na época, né, a Nive não era quem ela é hoje, famosa, entendeu? E eu falei, gente, mas como assim você participa, não sei o quê? Ela que é o povo lá do meu bairro, na minha rua. Porque eles são meus amigos. Aí eu fiz, gente, ela é amiga do povo do Hermes e Renato. Eu achava aquilo demais. Porque eu acho que antes era menos acessíveis, essas coisas eram menos acessíveis. Você conhecer alguém que participava, sei lá, era muito estranho. E como que foi essa experiência pra você? Tipo, como foi que você começou? Foi assim mesmo, você conheceu o pessoal lá no bairro e assim, você continuou, você fez outras coisas como atriz? Como foi essa história aí? Conta. Então, eu já tinha feito coisa como atriz, acho que desde muito... foi mais ou menos nessa época, foi isso mesmo. Porque assim, acho que eu conheci os meninos do Hermes e Renato, eu tinha uns 12 anos de idade. Nossa. Isso faz muito tempo, menina, já faz quase 20 anos. E eles, sei lá, você tinha 12, eles tinham... 37, brincadeira. Não, eu acho que eles tinham 20... Se eu tinha 12, eles deviam ter uns 24. Tá. Tinham uns 10, 12 anos a mais do que eu. Sim. E eles gravavam lá, já gravavam em São Paulo na época. Sim. E porque eles são todos de Petrópolis. São todos de Petrópolis. Mas eles chegaram a gravar lá ou eles já vieram direto pra MTV? Eles gravaram as primeiras coisas lá. Aham. E depois eles vieram pra cá. Tá. E quando eles vieram pra São Paulo, eles gravavam tudo ali no meu bairro. Eles moravam ali no meu bairro. Uhum. E eles gravavam tudo por ali. Então eu conheci eles na feira do lado da minha escola, comendo um pastel. Foi literalmente isso. Gente. Eles estavam gravando o Bolovo. O episódio do Bolovo. Tava o Fausto com um negócio na cabeça, assim, comendo um bolovo desse tamanho ali na feirinha lá da minha escola. E na pracinha do lado da minha escola, eles viviam gravando. Então, às vezes, a gente tava na escola e a gente ouvia falar que tava rolando alguma coisa, ia todo mundo pra janela tentar olhar e ver, eles estavam gravando ali na pracinha. E aí, na feira, eu... Sei lá, conversei com eles, eu falei, eu sou muito fã, me chamam lá pra plateia. Eles tinham aquela plateia dos programas. Sim, sim. E eu falei, me chama, eu quero muito participar. E aí eu fui pra participar várias vezes. E nisso, eu acabei virando amiga deles. Uhum. E quando eles lançaram o primeiro disco do Massacration, foi o primeiro... Eles lançaram, acho que o primeiro clipe do Massacration, que acho que foi o do Metal is the Law. Metal is the Law. Quer dizer, eles tinham os outros clipes que passavam no meio do Hermes e Renato, mas esse foi o primeiro clipe assim, junto com o CD, etc e tal, né? Porque, claro, eles tinham o Metal Milkshake, Metal Massacre Attack, eles tinham vários outros clipes. E o Metal, que eu não posso falar. Pode, amiga, pode O Metal falar. do 70, tinha vários. E aí, quando eles fizeram o Metal is the Law, na época, eu era famosinha no Orkut, porque eu era emo-core, que nem você, né? Gente! Todo mundo com passado emo aqui, Todo entendeu? mundo emo. E eu era emo-core, e eu era famosinha no Orkut. Eu tinha 3 Orkuts lotados, tá bom, Nossa, gata? gata! É assim, você vê a pessoa, ela já tem uma estrela. Eu tenho a opinião que, assim, nasceu, brilhou. É que a Leonina, pessoal, já tá ali, entendeu? Tá Eu não ali. entendo nada de signo, amiga. Preciso ser sincera. Eu só sei que Leonina significa que o meu cavaleiro zodíaco é o Aiolha. E é um de dos Leão. mais legais, né? Mas então, e aí,
E aí eu pedi pra eles pra participar, participei, enfim. E aí quando saiu esse clipe do Metal is the Law, eu usei o meu Facebook lotado pra divulgar... Facebook no Orkut. O Orkut, desculpa. O Orkut lotado pra divulgar, pra pedir pras pessoas votarem pra ir pro Disque MTV. Nossa. E eu fiz uma campanha na internet. Gente! Eu fiz comunidade, eu fiz campanhas de que lá. Melhor fã. Eu era assim, eles brincavam, me chamavam de massacote, que eu era super, tipo, a maior fã deles e gostava muito deles, era amiga deles, acompanhava as gravações e tudo, mas eles sempre me trataram com muito respeito, tá? Sim. Porque as pessoas interpretam mal porque eu fui namorar o Bruno depois, mas eu namorei o Bruno, tipo, 10 anos depois disso acontecer, tá? Sim, não. Eu já era adulta, eu já tinha mais de 20 anos, tá bom? Sei. Eu estou de prova. Na época que eu conheci a Nívia, ela não namorava o Bruno. E eu já era maior de idade. E já era maior de idade. E aí eu lembro que um tempo depois ela apareceu namorando o Bruno. Aí eu fiz, gente, olha lá, não era amiga, virou namorado, socorro. Exato. Mas aí quando eu fiz a campanha e eles foram pro top 1 no Disque MTV, e aí foi muito legal. E aí eles, como eles gostavam muito de mim, tinha esse carinho também por tudo que eu ajudei também, quando eu gostava, quando eu apoiava. Quando eles fizeram uma vinheta especial de 10 anos, que foi muito legal. Eles fizeram uma vinheta especial de 10 anos, em que eles fizeram baseado em mim mesmo e me chamaram pra interpretar a personagem nessa vinheta, que aí não foi mais só aquelas participaçõezinhas. Você tem isso, que eu vou querer ver isso em off depois. Eu tenho. Eu quero ver. Que foi assim, eles estavam fazendo um especial de 10 anos e que era pra dizer que eles estavam ficando velhos. E aí, pelo fato de eles estarem ficando velhos, era como se eu chegasse neles e falava, cara, eu acompanho vocês desde o início, desde que eu tinha uns 5 anos, e eu vou fazer 15. Mas eu já era maior de idade, era uma brincadeira. E aí eles ficavam tipo, putz, se sentindo velhaço na hora que eu falava, e eu já vou fazer 15. Porque quando eu chegava, eles estavam todos aí, ela vai dar em cima da gente, não sei o que lá. E quando eu falava, já vou fazer 15, eles ficavam, puta, botavam a mão na cabeça, assim. E aí era uma brincadeirinha que eles fizeram, e foi muito especial essa vinheta, que foi a primeira grande participação que eu fiz no Hermes e Renato, e depois eles me chamaram pra várias outras coisas também. Depois eu fiz várias outras coisas. E, enfim, na época eu já fazia teatro e eu tinha um grupo. Isso é uma coisa que eu acho que na época eu nem cheguei a te contar, ou talvez sim, não sei se você vai lembrar disso, mas eu tinha um grupo de percussão e teatro. Era um grupo só de meninas, a gente tocava percussão, eram 5 mulheres, e a gente tocava músicas assim de ritmos afro-brasileiros. Gente, maravilhosa! Eu não lembro disso da época, eu vi isso pesquisando pra fazer aqui, né, o podcast. E eu fiz, gente, como assim? Não, mas agora eu lembrei, você tem um... Gente, ó, como a minha memória é terrível. Olha lá, você tem uma clave de sol. Tá então, velha, tá vendo? Ó, não, mas eu lembrei que você tem a clave. Então, se pá, teve alguma coisa que você me falou. Porque eu falei, você tem uma clave de sol? Não sei Apesar de que essa clave de sol é porque, na realidade, quando eu era criança, eu tocava piano. Ah, então talvez seja isso. E foi uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a tocar. Eu até comprei um piano, porque eu falei, eu vou voltar a tocar. Ainda não cheguei lá. Mas eu comprei porque era uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança. Eu cheguei a entrar na Universidade Livre de Música, Universidade de Tom Jobim, tudo que era mó concorrida pra entrar. Sim. E eu entrei e tudo, mas eu não cursei. Porque foi quando meu pai sofreu um acidente e era uma coisa que eu fazia muito com meu pai. Meu pai era músico erudito. Então, ele tocava violão e eu tocava piano, a gente tocava junto. Então, como era uma coisa que a gente fazia junto, eu perdi o gosto, parei de tocar. Sim. E aí depois eu voltei a tocar percussão, porque não adianta, eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Seja tocando, seja ouvindo, eu gosto muito. Artes, né? Você, tipo, tá conectada com a arte de um modo geral. Porque, cara, se comunicar é arte, apresentar pra mim é arte. Tudo isso aqui que a gente faz pra mim é arte. Com e certeza. As outras coisas que você faz, dubladora, atriz, tudo é bem artístico. E aí sua família é toda, né, envolvida com isso. Tá no sangue. Minha mãe é atriz, foi atriz, né, quando ela era mais nova, e artista plástica. Artista plástica ela é até hoje. Bonequeira, minha mãe faz boneco, até boneco de Olinda. Ai, gente. Minha mãe é nordestina, tem essa veia maravilhosa, é uma mulher super incrível, cultural, intensa. Que demais. Maravilhosa. Amiga, eu não sei. Aí eu fico lembrando dessas coisas do Hermes e Renato, e, gente, já faz tanto tempo. E aí, às vezes, eu comento com umas pessoas um pouco mais novas, elas já não sabem o que é Hermes e Renato. Cara, a gente já tá arrumando por uma geração que não sabe o que é Chaves. Não! Isso é muito triste, eu me recuso. cara. Mentira, jura por Deus? Isso é muito louco, porque se você for pensar,
a gente viveu a última geração que foi mais monocultural na questão de que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa. Verdade. Porque assim, hoje com o serviço de streaming a gente tem. Antigamente era só Netflix, hoje já é várias. E aí, assim, TV a cabo, tinha um monte de canal. Quando a gente era criança, tinha poucas coisas, porque tinha poucos canais. Então todo mundo via as mesmas coisas. Sim. Então todo mundo da nossa idade assistiu Chaves. Sim. Com certeza. Bateu o tazo do Pokémon. Sim, tá bom? Com certeza. A gente viveu muito as mesmas coisas. Assistiu Castelo Rá-Tim-Bum. Exato. A gente viveu muito essa coisa que hoje em dia já não é mais. Hoje em dia é tanta coisa, né? Nossa, é muita coisa. Eu imagino, né, que já tem. Aí deve ser mais nichado, né? Porque se você conversa com alguém da nossa época, é isso, todo mundo viu. Por mais que assim, cada um foi para um lado hoje. Hoje um é do mercado de financeiro, o outro é fulano, mas sei lá, todo mundo viu Chaves, todo mundo sei o quê. Hoje em dia eu acho que já começa lá de trás a nichar. Óbvio, tem um lado bom disso, né? De ter muito mais coisa, muito pra assistir. Eu não falo que é ruim, eu só falo que só é uma reflexão, é o que é diferente. Vamos perguntar pra Nath aqui. Nath, Hermes e Renato, você viu? Olha lá, pronto. Minha mãe mais assistia. Olha lá, tá vendo? Você tem quantos anos? 29. 29, tá. Se for acho que 27, tá. Patrick, pergunta pro Patrick esse. Pergunta pro Patrick aqui, acho que o Patrick não assistia. Olha lá, Patrick não assistia Hermes e Renato, que é quem tá lá fazendo o quê? DTV, né? DTV. Tá fazendo DTV. O negócio. Pois é, gente, aí é uma tristeza, porque Hermes e Renato é o quê? É cultura, é muita coisa. Eu acho que eles evolucionaram muito o jeito de fazer humor na TV. Muito. Eu acho que a gente teve algumas coisas que foram muito disruptivas na nossa história e a gente consegue ver isso, né? Exato. E eu acho que eles foram muito disruptivos nesse aspecto. Hoje em dia, com a internet, já não tem mais muito isso, porque com a internet todo mundo faz... A internet foi muito disruptiva também nesse aspecto, de você dar visibilidade a coisas que jamais teriam tido visibilidade na televisão, né? E eu acho que o Hermes e Renato foi um exemplo disso, que não teria tido visibilidade na televisão, a menos que a MTV não fosse completamente maluca e não tivesse falado, vamos colocar isso aqui, porque era... completamente maluco, né? Você colocar aquilo na... Não, completamente maluco. TV aberta. Gente, e a MTV... Bom, a MTV, de um modo geral, já era disruptiva, né? Tudo que da MTV ali... Mano, as publicidades da MTV eram incríveis. É tipo, desliga a TV e vai ler um livro, velho. Era tipo, virava uma tela preta e desliga a TV e vai ler um livro. Gente, uma rede de TV está falando pra você, desliga, vai ler um livro. Então, assim, tudo eles eram muito revolucionários, né? Na forma que eles lidavam. Acho que se até hoje a gente pegar o que eles fizeram lá atrás, inclusive pro podcast, isso foi uma dica que eu vi o Felipe Solari, que é um apresentador, que foi apresentador da MTV, ele fala, galera, consumam os conteúdos da MTV, volta lá atrás, procura umas coisas para vocês se inspirarem para criarem os seus podcasts, por exemplo, né, caso vocês queiram. Porque a MTV, cara, é muito rico. Sim. Então a gente viveu uma era muito de ouro ali da MTV, e que meu coração fica muito triste que foi embora, cara. Eu acho que agora falando nisso, eu tô resgatando algo que eu nunca nem tinha pensado, mas eu acho que quando eu era criança, eu queria muito ser VJ da MTV. Muito, amiga! E eu acho que é por isso que eu virei apresentadora, Isso, amiga! Aqui é o que a gente tá fazendo aqui. Eu queria botar o meu pé assim em cima do três tabela e ficar falando e ficar assim. Todo podcaster é um VJ frustrado. Olha lá, é isso, gente, que eu vim fazer aqui. Faz muito sentido. E você sabe o que foi engraçado? Porque quando eu fiz a gente comentou do Rock in Rio, eu já fiz duas coisas do Rock in Rio, que foi o seguinte. Eu apresentei a Game XP, que ficava dentro do Rock in Rio, que foi uma arena de games que eles colocaram dentro do Rock in Rio, que é maravilhoso, é um evento incrível, que depois ele se descolou do Rock in Rio e hoje em dia ele acontece sozinho. E outra coisa também que eu fiz foi a cobertura da Globo do Rock in Rio, né? Então, pra Globo eu apresentei o que tava rolando no Rock in Rio. Sim. E quando eu fui fazer essa apresentação, eu me lembro que eles falaram pra mim assim, olha, você pode fazer uma coisa meio VJ da MTV, assim. E eu falei, nossa, é meu momento! Agora sim! Eu vou falar agora no show da Iron Maiden! Nossa, não é muito bom isso, Maravilhoso. gente. Falando de música, né? Tipo, você fala... Cara, eu via essas pessoas, eu admirava tanto, achava eles muito descolados, estilosos, tudo. Eu queria ser eles, é isso. Eu queria falar, esse cabelo, essa roupa, era tudo maravilhoso. Sim. A Titi Miller veio aqui. Eu amo ela. Mano, perfeita. Ela é uma linda. E ela foi uma das coisas que eu falei, assim, amiga, isso era um sonho. Eu olhava vocês ali e falava, cara, que
sonho que eles estão vivendo, assim. E você já cometeu alguma gafe? Agora eu pensei, assim, você falou da Globo, alguma gafe ao vivo, assim? Já cometi. Já? Mas eu acho que assim, eu acho que tudo é sobre o jeito que você contorna, o jeito que você lida, tem coisas que são aprendizado. Eu acho que tudo faz parte. Porra, já faz 10 anos que eu faço isso, é normal Lógico. que tenha gafes. Mas é engraçado, você falou da Titi, eu lembrei que eu conheci ela quando eu tava apresentando o Prêmio Esporte Brasil, a primeira edição do Prêmio Esporte Brasil, que eu já apresento há 6 anos já. E, ou seja, fazia poucos anos que eu era apresentadora, poucos anos que eu apresentava, acho que foi uma das primeiras coisas que eu apresentei na TV, inclusive, e eu apresentei o Prêmio Esporte Brasil e ela chegou depois em mim e veio falar: você é incrível, não sei o que lá, você é tão talentosa. E eu olhei pra ela e eu falei: meu Deus, mulher, eu sou muito sua fã, como você fala isso pra mim? Você tá me falando isso? E eu fiquei muito emocionada. E essas coisas que você não esquece, porque te marcam, né? Porque é engraçado. Se às vezes a gente leva pro coração a pior crítica que fazem sobre a gente, Total. eu também tenho que levar pro coração um elogio que fazem sobre a gente, sabe? Total. Não, eu tô trabalhando isso, cara. É tipo em terapia. Porque assim, eu sou a pessoa que normalmente ia ficar arrasada com qualquer crítica. E assim, 10 pessoas me falando: gente, lindo, maravilhoso. Uma pessoa que, mano, manja. É isso, a Titi faz isso há 100 anos, é super boa, chegou e falou pra você: cara, tem que considerar muito sim. Sim, isso claro. tem que pesar muito mais sim, gente. É um comentário positivo vindo de uma pessoa incrível. Que entende, não é um fulano isso. da internet lá que falou assim: zoada. Exato. O que eu importo com a sua opinião? Mas eu não é acho que a questão da internet é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo a lidar. Por que disso? Porque a gente não estava acostumado com isso. Por mais que assim, tipo, na época da escola, tinha gente que xingava o outro, tinha gente que mandava às vezes uma cartinha pro outro, tinha gente que tomava um soco na cara. Acontecia? Sim. Eu apanhei na escola já. Mas assim, não era que nem hoje em dia. Não é essa facilidade da pessoa chegar e do nada ela falar: não gosto, tipo, acho você feia. Sim. E você fala assim: meu, eu não ia, por exemplo, eu não ia tocar na casa da minha vizinha, bater na porta dela e falar assim: oi, eu vim aqui só pra falar que eu acho você feia. E é isso que faz. Faria isso? Por que a pessoa chega nos comentários para dizer isso? Qual é o seu problema? Exatamente. E a pessoa fala. E assim, bom, você que diga muito mais do que eu, né, amiga? Você deve receber. Nossa, rola muito? Muito. Cara, eu acho que ainda mais por você ser quem você é. É isso. Você é bonita, você é gostosa, você é padrão. Aí pronto, já começa a colocar ali, tipo. Inveja. A palavra é inveja, não tem outra coisa, tipo, pra falar. Cara, ali já incomoda. É como se só por você ser quem você é, você já incomoda. Aí, cara, você tem uma posição de autoridade. É isso, você foi uma das primeiras a fazer o que você faz, você não sei o quê. Puta, incomoda mais. Puta, não sei o quê. Cara, vai adicionando. Você namora o fulaninho. Antes era o ciclano, agora é o fulano. Incomoda mais. É tipo, Mas e sabe vai. que eu comecei a pensar muito sobre isso? Que a internet, ela tem muito disso. Às vezes, ela pega uma pessoa que ela fala assim: nossa, essa pessoa é tão boa, ela tinha que ser famosa. Vamos fazer essa pessoa ficar famosa? Então a internet se une em prol de fazer o bem, de fazer. Que ela fala assim: nossa, vamos mudar a vida dessa pessoa. E, blá, blá, blá. E aí, tipo, e faz assim com a pessoa. Aí quando a pessoa chega lá, eles não se identificam mais com a pessoa. Aí quando elas não se identificam mais com a pessoa, vamos destruir essa pessoa. Vamos fazer essa pessoa cair pra cá, entendeu? Então tem muito isso, eu acho que tem uma coisa de conexão estranha e eu acho que a internet exacerba todos os nossos preconceitos. Total. Todos. Sim. Então, assim, você vê... Cara, vamos falar sobre Neymar. Vamos falar sobre Quando esse programa vai estar no ar? Não, em breve. Vai Em breve. estar rolando então, Neymar aí. Vamos falar sobre... Até porque ele segue... Até porque não cessou, hoje de manhã teve novidade. Teve novidade. Exato. Tá. É uma coisa assim, que eu acho muito curiosa, né? Quando começa a rolar uma situação dessa, a minha primeira empatia é pela mulher que tá grávida. Claro.
Pelo amor de Deus. Gente, vocês estão entendendo que enquanto vocês estão falando, blá, 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 tem uma mulher que tá grávida ali do outro lado? Socorro. Você tem uma noção do quanto esse estresse pode ser prejudicial pra ela, pode ser prejudicial pra criança? Sim, tem vários estudos que já dizem, que comprovam, né, na verdade, que todo o estresse, uma mãe muito estressada na gravidez passa 1 milhão de informações ali para aquela criança que vai atrapalhar na né, não na formação física daquela criança, mas emocional, psicológico, enfim. Então, sim, vai impactar. Exato. Então, assim, primeiro, deixa essa mulher em paz, deixa ela ter essa criança, depois ela decide o que ela faz da vida dela, já começa por aí. O povo fica decidindo, mas ela quer ser corna. Mano, para de cobrar uma mulher, a mulher tá grávida, meu Deus. Deixa a mulher ficar em paz. Vocês não sabem o que acontece na vida dela no off. Talvez ela também, talvez eles já até estejam separados, mas ela não queira falar sobre o assunto. Já começa por aí. Exato. Deixa a mulher em paz. Já começa por aí. E tipo assim, por que alguém tá indo cobrar ela que ela foi a vítima? Já começa... Sim. Que nada a ver isso aí. Não, e aí assim, começa uma coisa que me incomoda demais, que é ficar assim, ele é moleque, ele é imaturo. Gente, desculpa, ninguém dá esse benefício da imaturidade para uma mulher? Não. Se a mulher, se fosse ao contrário, se ela que tivesse traído ele, enquanto ele estava em casa cuidando das crianças... Nossa. Ela não ia ser chamada de criança. Ela não ia ser chamada de infantil. Ela não ia ser chamada de imatura. Bota a mão na consciência. Pensa o que a sociedade chamaria essa mulher. Bom, que é o que a internet de falou. todos os palavrões horríveis. Todos os palavrões, que foi o que aconteceu com a Luísa, né? Que todo mundo falou. A Luísa Sonza que nem traiu que o namorado nem dela. traiu, cara. Mas aí assim, você vê todos os... Aconteceu isso comigo também. Quando eu terminei, começaram a falar, ela deve ter traído ele. Sempre vem essa porcaria dessa história, que as pessoas não têm... o único argumento delas é que provavelmente é culpa da mulher. É sempre assim. É culpa da mulher. Eu já conversei isso bastante. Eu conversei isso com o meu ex, inclusive. Teve um momento que eu tive que ter um papo de cura com ele. Porque eu virei pra ele e falei assim... Você não acha que você devia falar publicamente que eu não te traí? Com certeza. Porque você sabe que eu não te traí? E aí ele falou assim, não, porque você não tá pensando que eu também tenho as minhas dores, porque enquanto as pessoas estão falando que você me traiu, eu também chamo de corno, e você sabe que não tem coisa pior pra um homem do que se chamar de corno. Nossa senhora. Assim, eu não quero julgar ele de verdade. Se você estiver assistindo, eu entendo um pouco seus motivos, porque ele falou pra mim, não, porque você tem que entender também que eu fiquei muito magoado, e se eu fosse falar enquanto eu tava magoado, eu ia também falar merda que não deveria. Sim. E eu falei, então tá bom, então não vamos mexer, porque quanto mais mexe, mais pede. Então tá certo. Sim. Vamos mas deixar é muito do jeito que difícil. Vamos deixar passar. O lance é muito difícil o homem tomar partido pra defender uma mulher. É muito difícil. Muito difícil isso acontecer. Muito. Mesmo que essa mulher seja, uma ex-companheira de 100 anos que você ficou com aquela pessoa, de pegar e tomar essa frente e falar, galera, calma aí, não rolou nada disso. Vocês estão aí me xingando de corno, tô arrasado. Ele podia colocar isso na mesa, por exemplo. Falar, vocês estão aqui me xingando de corno pra começar que nem foi. E, tá me machucando isso aqui, cara. Tipo, parem de fazer isso. É só botar a banca, né? Eu também acho que, porque se ele acha que é tão ruim ser chamado de corno, por que ele não fala que claro. não foi corno? Isso, galera, não foi corno. Mas tudo bem, né? Nessas alturas já deixa pra lá. Também passou. Sim. Passado. Mas assim, tipo, só pra você entender essa relação que se faz, entendeu? Então, quando supostamente, se a mulher tiver traído, ou se acham que ela traiu, ou se qualquer coisa, a mulher é puta, é a vagabunda, é a vadia, e etc e tal. O cara é o imaturo, o criança, o infantil? Eu não sei, tem alguma coisa muito errada nessa sociedade, vão me chamar de feminazi, vão falar que eu tô com pelo no sovaco, que se tivesse tava tudo bem também. Mas vocês não entendem o óbvio? Eu devo ter que fazer o beabá aqui para vocês? Maravilhosa. Não, maravilhosa, exatamente isso. E fico muito feliz que você esteja transitando e converse tanto com homens, esteja muito transitando por esse universo masculino, porque quem sabe, né, ouvindo uma pessoa ali do meio, esses caras começam a refletir, a gente tá tentando, a gente tá assim, com a bandeira, tipo, cara, galera, SOS, cancela tudo que a gente teve até agora, vamos rever? Tipo, e a gente tem, eu acho que, óbvio, gente, exceções existem, pessoas que vão ser agressivas demais existem, que vão falar as feminazes, parararará. Gente, achem o que quiserem. Porém, num modo geral, a gente tá aqui aberto ao diálogo, a gente tá aqui
Gente, ó, não é assim que se faz mais. Pra cada mulher, para cada 10 mulheres que foram abusadas, sempre no meio vai existir uma porcaria de uma Nájila Trindade. Exato, Que vai exatamente. tentar dizer que foi abusada e não foi. Tem todas as provas de que a mulher não foi. E esse tipo de coisa é horrível, porque assim, a gente tava chegando numa luta que vem uma filha da mãe que vai lá e baixa a régua de uma vez, sabe? Exatamente. Então, e faz com que a gente perca tudo que a gente está tentando conquistar ali. Então, entendam que existem pessoas horríveis em todos os gêneros e que não tem... Uma coisa não tá linkada à outra. É simples Exatamente, assim, né? mas é saber filtrar, né? Exatamente. Né? Gente idiota em todo lugar, galera. Em todo nicho, em todo universo, em todo mercado de trabalho, em todo rolê tem um idiota. Aí você saiba filtrar, por favor. Eu tenho certeza que você tem discernimento para isso. Amiga, muito obrigada pelo papo. Perfeito! Mas já! Aqui é mais ou menos rapidinho, cafezinho. Aliás, vou te dar um presentinho antes. E, aliás, ó, tem meia de empanadas pra você também! Eu achei uma graça essa meia. Amiga, eu sou muito a pessoa das meias. Eu juro pra você, eu adoro meias fofas. Eu amo meias fofas. Eu amei. Meia Laguapa. Meia da Laguapa, maravilhosa. Uma linda. Deixa eu ver o que mais temos. Cafezinho. Que delícia. E é isso, maravilhoso. Olha, tá fechado, mas já dá pra sentir cheirinho. Que delícia. Né? E canequinhas. É isso. Muito lindo, amei. Que bom, e eu amiga. adoro Laguapa. Obrigada. Vou comer mais aqui. Não, com certeza. Em off aqui, galera, que a gente eu não agora... quis comer muito pra não sujar os dentes, pra mas... gente só fazer a pose. Mas agora acaba e a gente vai continuar comendo. Amiga, obrigada muito por ter vindo. Agradeço. Foi muito gostoso o papo. Volte sempre, sinta-se em casa. Obrigada. A Clepme, que são os estúdios aqui que a gente tá gravando, tá sempre aberto pra você. E é isso, obrigada. Muito sucesso pra nós. Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo, gente. Valeu!